Vamos lá, André. Vamos lá. Você que manda, Gabriel. Já está liberado. Ele gravou, inclusive, quando eu disse que vai trocar a calcinha. Ô, Gabriel, se você puder editar essa parte aí, eu te agradeço. Por favor, não me coloque nessa parte aí, cara, que daí me complica. Não quero avalizar isso aqui, não. Muito obrigado, Oséias, por toda essa participação, seus comentários maravilhosos. Sem esses comentários lindos e não muito sobreviveriam, espirituosos, não haveria a Xepa. Assim como não haveria a Xepa se não fosse o apoio da Gold, que apostou em nós, que, olha, nosso convidado hoje está aqui, é bom que ele saiba, cara, que também não é só na Xepa que a Gold aposta, que a Gold promove. Semana passada teve a gastronomia como tudo. Né? Prêmio Bom Gourmet, que foi lindíssimo, né? Um luau ali na beira do Lago Barigui para 1.600 pessoas, foi isso? Por aí. Premiando as escolhas populares aí da gastronomia e mais algumas categorias especiais pelo júri. Muito obrigado também, o Bom Gourmet, a quem a gente diz o nosso muito obrigado. Né? O Bom Gourmet só existe muito obrigado, por causa Gabriel, do júri que popular. Tá aqui nos bastidores, nos ajudando sempre com muita categoria. E o Bom Gourmet em si que nos recebe e veicula a Xepa também em todos os seus canais. Mas a estrela é outra pessoa hoje, né? A estrela tá aqui a na estrela nossa frente. Hoje, então, e é um cara porreta. Pesado. Esse cara tem história. Esse cara acabou de me perguntar agora há pouco há quanto tempo que eu e ele nos conhecemos, e eu falei, é melhor a gente não fazer cálculo, porque eu me lembro, e agora a gente pode mostrar, Gabriel, quem é nosso convidado, grande Jocondo Artigas, seja bem-vindo à Xepa no Ar. Obrigado pelo convite, né, o Zé, André. Será um prazer esse bate-papo. Aqui já começamos o bate-papo? Já falamos um monte de barbaridade. O Zé já se soltou. Fica na tua, André. Vamos com a entrevista. Só espero que esses takes não saiam, né? Não pareçam. Nós estamos lascados. Mas olha, respondendo a tua pergunta, eu não vou dizer exatamente há quanto tempo que a gente se conhece, mas eu vou te falar vou resgatar uma lembrança e você vai falar, caraca, você lembra que foi feita uma enquete entre as pessoas, vocês colocaram na rede social, eu me lembro de você e do Gucci espalhando essa enquete, fazendo um concurso que vocês premiariam quem desse o nome do Santa Marta, que não tinha nome na época. Vocês explicaram numa jogada genial de marketing, a gente vai abrir essa casa dessa maneira na Avenida Bispo, na verdade, na Bispo Dom José, na Batel, né, na construção da Batel. E quem der o nome, quem batizar, vai ganhar acho que era um tempo de entrada fria e tal. Na verdade, isso foi em todas as nossas casas que a gente abriu, sempre a gente tem a ideia de qual modelo de entretenimento que nós queremos oferecer, restaurante, ou seja, balada, e o nome. E o nome é uma coisa que fica para sempre, né? Como escolher eles? A gente sempre faz uma enquete interna com os nossos sócios, com nossos colaboradores, e coloca as suas notas, vai somando notas, e quando às vezes fica no empate, tem que abrir para o público, abre para os amigos, para quem pode ajudar, agregar, a trazer novas ideias e nomes. Eu lembro exatamente, tinha o Santa Marta, o Esvedra, imagine achar um nome, a gente tinha uma balada do lado do Taj, vizinho de Muro, onde foi depois a Shed, Backstage, certo. E que a gente ia fazer uma balada de pop rock, com bandas e tudo mais. E estava pronta a casa, a gente sabia que também ia ter uma culinária espanhola, com tapas, com drinks espanhóis, e o nome que não aparecia. E a gente, meu Deus, que 20 dias para abrir a casa, não tinha um nome ainda. Ô, louco! E a gente tinha acabado de ir para Ibiza, só dando essa historinha rapidinha, né? A gente foi para Ibiza um ano antes, o Ferreira, nosso sócio, morava lá em Barcelona, a gente ia todo ano visitar ele lá, fazer um benchmarking lá para ver como é que estavam as coisas. Belo lugar para fazer, inclusive. E Esvedra era uma ilha que tinha na beira, em volta, a ilha de Ibiza, tinha um rochedo que tem toda uma magia, tem toda uma história, que se chamava Esvedra. E era a última opção nossa, Esvedra, porque é um nome complexo de falar assim para os brasileiros, né, Esvedra. Mas fomos para eliminação e pegou aquele nome lá e fez história em Curitiba. Mas antes foi Santa Marta. Primeira casa que nós abrimos há 21 anos, o Taj fez 21 anos agora, dia 16, vai fazer 21 anos dia 16, 22 anos dia 16 de novembro, já tem 21, vai fazer 22. Nós abrimos
o Taj ali na Avenida Batel. 2 anos depois, nós abrimos o Santa Marta, que era uma balada, mas era um bar, restaurante com música ao vivo, aquela casa do Santa Marta da minha família, da minha mãe, ali tudo, onde na verdade eu e os meus sócios, quando a gente era jovem, sempre sonhava ter um bar lá. Ô, louco. Inicialmente. São quantos sócios, Jucunda? Somos em 4. 4 sócios. Isso. Tá. E a gente sempre sonhou, eu e o Guti sempre sonhava ir lá no Santa Marta, que era um terrenão lá para trás, bonito, tipo aquela casa de Bel, lembra da casa de Bel? Sim. Lembro. Que tinha um muito. terrenão para trás, putz, eu troço verde, assim. Só que muito maior, né? Só Obviamente. muito maior, mas aquela pegada, aquele punch, sabe? Daí aconteceu a oportunidade, antes de abrir o bar, a gente fazia umas férias, eu sou engenheiro civil, então meus amigos são todos, meus sócios todos engenheiros, a gente fazia as festas na faculdade, foi onde eu conheci você. Nas festas. Nas festas, isso. né? Lá na chácara ali na chácara do... Exatamente, ali em Campo Largo. Lá que começou aquelas bagunças lá. Isso. Aquela gelatina atômica e tudo mais. E tal. Eu tenho até medo. Até medo. Exato. Daí, mas voltando para quando a gente abriu o Taj em 2004, 2006 foi o Santa Marta, 2008 abrimos o Esvedra, ao lado do Taj, 2010 abrimos o Taj Balneário Camboriú, foi a minha primeira filial do Taj e que está lá até hoje, já lá agora fez 15 anos. Bombando, lá. inclusive. Graças a Deus, tem uma história muito bonita lá também. E agora também tem a terceira unidade do Taj que você não falou. A gente está com o Taj em Foz do Iguaçu, né? Estamos lá com o nosso parceiro Coneve, o Rafaim, o Nevinho que toca lá com a gente. E tem o Taj em Assunção, que é uma franquia nossa lá na capital paraguaia, que também é uma longa história como a gente chegou lá. Mas acho que dá para fazer um podcast só para falar disso. Como que a gente Mas me fala da primeira, Assunção. como que surgiu a ideia, 4 engenheiros, né? Assim, na teoria é meio esquisitão, assim, 4 engenheiros, aí abre o Taj. Como que surgiu isso? Tudo aconteceu porque tem o teu amigo Gustavo, desde que eu conheço ele, desde que eu tenho uns 15 anos de idade, o sonho dele sempre foi abrir um bar. Putz, acho que abrir um bar é legal, aquela coisa de piar e tal. Eu acho que boa parte dos homens sonham em ter um bar na vida, né? Em algum momento. Como a mulher gosta de ter uma loja de roupa, o homem gostaria de ter um bar. Em algum momento quer ter o próprio bar. E daí ele sempre cutucou isso, daí quando eu me formei em engenharia, foi bem naquele momento do primeiro boom da internet, daí a gente abriu um site de surf, chamava Surf Express, foi o primeiro site de surf do Paraná e Santa Catarina, com boletim nas ondas, a gente colocou... Posicionava as câmeras nas praias. Em 1999, a gente comprava computador, máquina digital naquela época, colocou em todo o litoral do Paraná, primeiro, foi o segundo computador da Ilha do Mel, Pontal do Sul, Matinhos, Guaratuba, daí todos os nativos acordavam cedo, pegavam a máquina digital que a gente comprou para eles, tirava a foto do mar, entrava na internet naquela discada, aquele barulho, mandavam para a gente em Curitiba, a gente postava e bombava. Para a moçada daqui descer, saber onde é que estavam os picos. Naquela época conseguiam mal tinha previsão do tempo. Como é que estava o swell? Exato. Naquela época mal tinha previsão do tempo. Previsão das ondas, então o surfista, a gente era surfista, surfei sempre na minha vida. Vou surfar no final de semana. Você não tem nem noção se vai ter onda ou não. Você não sabe se está entrando frio. Você não sabia se entrava frente fria, estava entrando frente fria, se estava entrando swell, não sabia de nada. Você chegava lá sexta-feira, ligava lá pro zelador do prédio. Como é que tá? Dá uma olhadinha aí no mar aí, como é que tá? Resumindo, a gente fez esse site Surf Express com boletim nas ondas e a gente comprou uma máquina fotográfica bem grande, aquelas com disquete, com um zoom gigante, para tirar foto dos surfistas no mar, eles pegando onda. Porque naquela época o surfista não tinha foto. Os surfistas que tinham foto, eles tinham fotos quando eles faziam as viagens internacionais, que eles contratavam um fotógrafo profissional para tirar fotos analógicas. Isso custava caro. Então, o surfista ia para Nicarágua, contratava um fotógrafo, não existia máquina digital, ele lá tirava 20 fotos, você pagava lá $200, essa era a foto do cara. Ninguém tinha foto, tinha uma máquina profissional para tirar foto aqui no Paraná e Santa Catarina, não tinha esse serviço. Foi bem no começo das máquinas digitais, então vamos comprar, vamos botar, a gente além do boletim das ondas, vamos tirar foto da pessoal surfando e vamos fazer uma página, tipo uma página de balada, o pessoal surfando. A gente coloca a nossa logo do Surf Express, de repente alguém que o pessoal podia comprar sem a logo e tal. Essa foi a segunda ideia do site Surf Express. E a terceira ideia foi que no dia do lançamento lá na chácara,
A gente estava com essa máquina que a gente tirava foto do pessoal surfando, a gente estava com ela guardada. A festa lá na chácara, com 1.500 pessoas, aquela coisa que você sabe, loucura. A gente com 20... Todo mundo universitário. 25, 26 anos e tal. A gente imagina, vou tirar foto de todo mundo que está aqui. E começamos a tirar foto de todo mundo na noite. No dia seguinte, eu olhei para aquilo, o que eu vou fazer com essas fotos aqui? Então, sabe uma coisa? Eu vou colocar no site. Fizemos uma página com foto do pessoal na noite. Da festa da gelatina atômica. Coincidentemente, foi o primeiro site de noite do Brasil. Não existia isso. Sem querer, a gente lançou, que nem tinha depois o Bem na Foto. Isso, vieram vários. 6 meses depois era... Febre. Febre e tal. Só que o nosso site ligava o esporte, surf, com boletim das ondas, previsão das ondas, fotos do pessoal surfando e algumas baladas que eram bem específicas, só que o pessoal mais escolhido, assim, era bem legal. Então, daí com o site a gente bombou. Ficamos durante 3 anos, a gente a gente era remunerado pelo site mais com anúncios nas páginas, que nem tem hoje tudo. Só que naquela época, em 99, 2000, você empresário, você nunca tinha anunciado na internet. Claro. Nenhum empresário anunciava na internet, era muito difícil. O empresário sabia, eu só anunciava na rádio, ou em revista, ou em jornal. Só na mídia mais tradicional da época, mas era uma coisa maior, né? Então era muito difícil, a gente ficava batendo para tentar sobreviver, mas sabia que tinha um potencial. Em 2002, a gente chegou a ter 5 mil acessos por dia. Era um estouro. E com isso é bem um resumo, né? Daí começava a fazer também pelo site, como a gente era um influenciador da época. A gente começou a fazer umas festas, fizemos uma festa no Ozzy Bar, no antigo Ozzy Bar, ali onde hoje é o Luca Café, em frente do Cristal. Sim. Ficamos durante um ano fazendo festa do Hip Hop Surf Express. Lembra disso? Lembro. Foi um estouro, bem ali na rua. Sim. Apresentou, né? Exatamente. Vocês tinham a faca e o queijo na mão, na verdade. Porque, como você acabou de falar, vocês eram pioneiros na comunicação digital. Só que a moçada já estava ligada nisso. E vocês eram, agora eu estou te contando o meu ponto de vista, vocês eram, para nós, vocês eram referências. Justamente porque vocês estavam unindo tudo que a gente gostava. Era surf, era festa, e isso foi trampolim pro Taj? Onde é que tá a conexão? Então, daí comecei a fazer, eu estava naquela, porque a gente, bombando cada vez tendo mais acesso no site, cada vez mais visualizações, como falam hoje os influencers, cada vez mais seguidores. Só que não entrava dinheiro, empatava. Daí eu falei, vamos fazer uma festa lá do Hip Hop Surf Express no Ozzy Bar. Bombou durante um ano. Depois de 6, 7 meses, eu falei que tá na hora de abrir um bar. Daí eu chamei o Guti trabalhava com o pai dele, falei, Guti, vamos abrir aquele bar que você queria tanto? Vamos, tal. Daí a gente, daí chamamos o Luciano, que era um dos donos do Ozzy Bar, que a gente era um promoter, né? O Surf Express era um promoter de uma noite. Chamamos o Luciano, o Gustavo, deu outro Gustavo, meu sócio, mais o Thiago. Então, levantamos o dinheiro e abrimos o Taj onde ele é hoje. Na verdade, o Taj, o primeiro local, quando a gente foi procurar, ele ia ser onde é a Merceria Bresser, ali na 7 de setembro. Tá. Que era de um tio de segundo grau meu. Cheguei a fazer o projeto. Daí, mais um mês para assinar, uns 15 dias para assinar o contrato. Fui antigamente era como que era ali, tinha uma Bom Strudel na frente ali do Taj, lembra? Tinha Bom Strudel, uma confeitaria. Lembro. Fui comer uma coxinha lá com os amigos e já aquela placa gigante na aluga assim ali no terreno do Taj, que era exatamente na frente do Neotaco Pancho. Naquela época o Taco Pancho, nos domingos, parava a rua. Uma loucura, só naquela época, em 2004, só tinha Batel. Não é que nem hoje que tem Alta 15, tem... Tinha o La Cruz ali perto também. La Cruz, porque o La Cruz foi um pouco antes, né? Mas é mais ou menos nessa época. Mas vocês pegaram, desculpa agora, vocês já pegaram, tinha aquele imóvel, a casa onde está o Taj, ou vocês levantaram ela? Aí a gente viu, aquele dia que a gente foi comer um lanche, a gente viu aquele imóvel, eu falei, meu Deus, esse ponto aqui é o olho do furacão. Era a única rua que parava em Curitiba, na Batel, era ali. Era Prudente de Moraes da época. Exatamente. Daí eu falei, vamos atrás desse terreno. Daí fomos atrás, foi difícil de fazer negociação, porque aquele terreno é uma joia. Enorme. Mas conseguimos alugar, abandonamos o terreno deixamos de lado o terreno da União da Bresser. 2 anos depois, acho que abriu a Bresser, inclusive dos amigos meus.
E estamos no Taj lá até hoje. O que foi de 2004 até hoje, ele já dobrou de tamanho, né? Já fez muitas reformas, o que é... mas ele já começou com aquela cara de um bar... eu me lembro, na época, se falava um pouco em balinesa, uma decoração, uma pegada mais balinesa, né? A culinária da Indochina, Isso. toda do leste asiático, né? Tá. Já começou com essa história de ter coquetelaria e uma culinária bacana, ou qual que era a ideia inicial? A culinária a gente já começou muito bacana, com total cara da Indochina, da indiano, do asiático em si, né? Só que quando a gente abriu, a gente não tinha o japonês ainda. A gente lançou o japonês um ano depois, um ano e meio depois. A gente começou com uma culinária bem indiana, praticamente, né? Mas hoje o japonês é um produto consagrado de vocês, o japonês hoje é o nosso carro-chefe. 60% da nossa culinária é comida japonesa, 40% é comida quente, mídia tradicional, né? E se for dividir, Giocondo, o teu faturamento de comida e de bebida, quantos por cento para um lado e para o outro? A gente, até a pandemia, até uma história, o Taj, nesses 21 anos, até a pandemia, ele foi muito mais um bar-balada. A gente sempre teve uma culinária muito boa, só que ele foi tradicionalmente conhecido como mais uma bar de paquera. Bar de paquera já ganhou mais de 10 prêmios da Veja, que pra gente até não era tão, a gente queria ser mais conhecido como não tão paquera. Claro. Daí veio a pandemia, veio aquele distanciamento social, aquela coisa que foi todo mundo obrigado a ninguém ficar de pé e menos gente na casa e tal. Passou a pandemia, a gente viu que esse modelo era ótimo, que era menos confusão, os casais invadiram o Taj, famílias, continua sendo um bar, mas agora não é bar mais bar balada, agora é bar restaurante. Antes da pandemia, nosso faturamento era 70% bebida, 65% bebida, 35% comida. Agora é o contrário, 65% comida, 35% bebida. Que virada, velho. E cada hora... Muda completamente o perfil, né? Então, a pandemia foi muito ruim para todo mundo, para nós também foi péssimo, a gente sofreu, mas graças a Deus sobrevivemos. Mas nos mostrou esse novo modelo. Esse modelo que com mais gastronomia se fideliza mais o cliente, você tem menos confusão, você tem menos desgaste da casa, você não precisa de promoter, não precisa nada dessas coisas. Você precisa ter um produto bom, uma casa bonita, com atendimento bom, com uma culinária tem que estar no padrão. Foz e Camboriú tem a mesma característica, Giocondo? Mesma característica. Okay. Então a casa está sólida, desculpa, já te passo a palavra, a casa ficou sólida com esse modelo, então. Ficou esse modelo. Caminho. Antes da pandemia, a gente chegamos a abrir o Taj também em Vitória, Maringá, Brasília, que foi um dos bares mais bonitos que a gente construiu e acabou indo para esse lado de balada e desandou lá com o nosso parceiro. Mas isso não vamos falar de história ruim. Vamos lá, claro. Mas esse o modelo de antes da pandemia, que a gente estava nessa expansão, ele não se mostrou balada, você precisa de pessoas, não é de processos. Restaurante é mais processos. Processos você consegue replicar. Pessoas, cada um trabalha de um jeito, está de um jeito, é mais difícil. Culturas diferentes. Culturas diferentes, E antes da pandemia, nossa expansão, a gente estava nessa de que dependia muito das pessoas. E daí a gente, alguns modelos, algumas casas não deram certo por causa disso. Veio a pandemia, reestruturamos, arrumamos a casa e vimos que esse modelo é o correto. Mudamos também essa característica de Camboriú, que também Camboriú era mais baladinha ainda. Por mais que Camboriú hoje ainda é um pouquinho mais baladinha do que Curitiba, porque Camboriú pede isso, sim, é uma cidade claro. As pessoas são mais para frente em todos os sentidos lá. Falando muito bem deles, tá? Isso não é uma coisa... Amo o Camboriú lá. Tá entendido. E esse é o modelo que a gente pensa, agora que a gente arrumou a casa, com calma, assim... Agora estamos mais velhos, mais experientes. E veio... Não tão afoitos, né? É um curso natural, você está falando, eu estou pensando, né? No pós-pandemia, as pessoas também diminuíram um pouco o ritmo, foram mais para dentro de casa, querem programa mais para a família também, ou quando saem também não querem só essa história da balada, querem poder comer bem, e vocês vêm nessa esteira. Agora, o que eu queria te falar é que não tem hoje como falar de gastronomia no Taj sem falar de Bruno Mila, que é o chefe de vocês. Faz quanto tempo que o Brunão está lá?
Uns 10 anos deve estar lá já. 10 anos? Eu não sei exatamente, mas está há muito tempo já. Uns 8 a ele 10 anos. Tá mandando muito bem e ele cuida da gastronomia de todas as casas, é isso? Ele é o chefe executivo. Aqui ele fica em Curitiba, mas ele que faz os cardápios tanto da cozinha quente como a japonesa. Aqui de Curitiba é Balneário Camboriú. Lá em Camboriú nós temos o nosso chefe local que cuida da casa, só que sempre se reporta aqui para ele. O Bruno morou em Nova York, acho que 5, 6 anos, teve uma experiência profissional muito boa, um cara jovem, para frente, com cabeça... É um dos profissionais que seguram a gente. Isso, a nossa e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a operação ali é grande. E aí tem também, agora eu acho que a gente precisa entrar... Fala, antes da gente entrar na coquetelaria e na questão que a gente quer conversar também com um projeto muito especial que o Taj está fazendo atualmente, o que a gente pode comer lá no Taj? O que esperar da gastronomia? Uma comida de alta qualidade, preço acessível e aí democrático, né? E que você vai gostar, vamos fidelizar você com essa comida. Mas tem lá o sushi bar, o chefe, combinado. Eu falei, né? A comida japonesa, a gente está com... Hoje em dia passou muito da comida japonesa, mas temos tantos combinados. Agora são uma comida japonesa mais gourmet, que são as duplas, barriga de salmão, umas coisas mais... Agora não é mais a quantidade, sim a qualidade. Que bom, né? Que é mas tem também a cozinha quente, que é muito importante, que daí come lá aquele camarão. Tem o camarão, temos yakisoba, temos filé mignon filé mignon, tem o queridinho de vocês lá, que é o chicken, orange chicken. Isso. Culinária Orange chicken, só vou traduzir para o Oséias, porque ele não entende absolutamente nada em inglês. Orange chicken é galinha, frango. Obrigado. E orange é a fruta laranja. Thank you, Rester. Aí o orange chicken é tipo uma galinha num molho cítrico de laranja. Tá bom. Aliás, agridoce, né? Muito bom. Trabalha-se muito. Brincadeiras à parte, também é um dos meus favoritos, aquele camarão você também. Você tem uma ideia, na nossa cozinha, na cozinha japonesa, estamos com 11 funcionários. Na cozinha quente tem 12. Então, só na nossa cozinha tem 23 pessoas. Meu Deus do céu. Você vê o fluxo que tem. Tem muita gente atende. Só na cozinha você está com mais funcionário que 90% dos restaurantes da cidade. Temos hoje quase 80. Então, por aí agora as pessoas têm uma ideia. É gente. Do tamanho, da importância da gastronomia. Segunda, sábado. Tá. Domingo decidimos há uns 2 anos fechar para dar uma folga para a equipe. Excelente. Para a equipe ficar menos turnover. É que eu ia dizer, imagina o teu turnover falar embaixo com isso. Qualidade de vida para o povo, não tá certo? Que bom. Vida, porque os funcionários estão trabalhando à noite. E domingo ainda, né? Exatamente. Então, no final, na balança, ficava elas por elas. Segunda, sábado, de que horas a que horas? Abrimos às 5 e vai até meia-noite, 1 hora. Tá. Fecha bem mais cedo do que antes da pandemia, né? Que também é outra qualidade de vida. Enche mais cedo, acaba mais cedo. Por mês estamos atendendo. E nunca cogitaram abrir o meio-dia? Cogitamos. Só que o Taj ali na Avenida Batel, de dia, ela é meio morta ali, sabe? A gente é um lugar muito movimento à noite. Certo. Mas ali no Batel não tem muito fluxo de gente. Tem as escolas ali embaixo, mas... Esse público procura mais por quilo. As pessoas acabam saindo dali. Vocês tentaram alguma vez ou nunca abriram ao meio-dia? Ficamos durante 10 anos pensando, vai, não vai, daí tinha que fazer uma baita reforma, porque daí tem que mudar toda a iluminação, uma iluminação diferente. Porque o Taj, se você vai de dia, você não reconhece o Taj, vai de noite é que... Claro. Iluminação luz, cênica. Luz que faz o show da casa. E assim em todos os Tajes, sabe? Tá. De dia você não dá nada. Eu vou fazer só um parênteses aqui, André, de uma história que tu conhece muito bem também. Eu vou tomar 30 segundos só para, enfim. Por favor, o assunto é teu depois. Aqui fora, inclusive, tem os cubos do Curitiba, né? Do nosso amigo Alessandro, né? Sim. O Alessandro foi eleito ano passado no melhor restaurante de comida Quilo do Brasil, né? E ele foi meu colega no Centro Europeu. Ele abriu o restaurante tinha um volume de vendas pequeno, acanhado e tal. E logo depois da pandemia, a gente estava estudando, ele já estava com o restaurante, e aí ele conversou comigo, Zé, o que você acha de abrir sábado ali no Centro Cívico? O Centro Cívico morre no sábado, ele está ali na Cândido, né? Do ladinho da prefeitura. Porque não abre nada ali, né? Que aquele lugar, na gastronomia, se movimenta em função do funcionalismo público, né? E eu falei para ele, a gente estava numa edição de Food Co lá na Bom Gourmet Antiga, né? Eu falei, cara, o que custa você testar? Abre 3 meses, abre 6 meses, e se der errado, você fecha, acabou. Você não vai perder ingrediente.
enfim, vai ter um pouquinho de aumento do custo de folha, mas testa. Vou correr vários capítulos para frente. Ele, além de tornar o sábado dele um sucesso absoluto, também começou a abrir no domingo. Ele fatura mais no sábado e domingo do que nos 5 dias da semana. Que maravilha. E fatura alto mesmo. E fatura alto. O já ticket nos médio dele contou. no final de semana é outro, porque daí o pessoal já pega um vinho, pega uma caipirinha. Ele coloca banda? Não, tem um senhorzinho que toca música ao vivo, mas na realidade ele criou uma opção para o povo ir comer que não existia. Então as pessoas queriam ir ali, mas ele não abria. Então fica só a pulguinha na tua camiseta. É um buffet maravilhoso. Voltou ele com a pulga para sentar. Essa pulga eu tinha matado ela um tempo atrás. Então, enfim, mas a gente fala fora do ar sobre isso aí. Vamos pra frente. Abrir em 2 turnos, você otimiza teu imóvel, né? Você otimiza o aluguel mesmo. É isso aí. Mas na realidade, Giocondo, vocês têm a experiência pela feijoada de Santa Marta, não? Né? Durante anos vocês serviram ali, ainda tem? Não. Ainda tem a feijoada de Santa Marta. Maravilhosa. Eu lembro que vocês agitaram bastante. O Santa Marta nós vendemos ele, a operação não é mais nossa, né? Tá. Já vendemos na pandemia, porque a gente já estava decidindo que a balada, acho que deu um pouco de balada, mais para restaurante, a gente tinha sherry também, paramos com a sherry. Mas a feijoada do Santa Marta remete à administração de vocês ainda. Vocês começaram com ela. Inclusive fizemos aí, nos últimos 2 finais de semana, fizemos 2 feijoadas aí. Uma do Rotary, lá que eu sou presidente do Rotary Clube Alto da Glória. Fizemos uma feijoada beneficente, foi 730 pessoas. Olha isso. O Délio está sempre envolvido. Ele estava junto. Então. Ele é do Rotary. A gente patrocina, inclusive. A gente manda insumos lá. Urbano, tudo. Sim. A gente manda insumos lá para vocês. Então, eu fiz uma feijoada com o meu Rotary, que é o Rotary Avenida das Torres. O dele é o Avenida das Torres é o do Délio. O meu é o Alto da Glória. Chamamos o Rotary do Rebouças. E mais o Natal Solidário. Fizemos 4. Que legal. Juntamos força, fizemos uma baita de uma festa na Avenida Guilherme. É legal. Bom, então você vai pensar agora a tarefa de casa, né? Vai pensar sobre essa ideia do Oséias. Se resolverem fazer um almoço, a gente vai lá no primeiro, pode contar com isso. Bom. E agora eu quero saber, abrir um pouco, vamos voltar para dentro do Tage e abrir para a coquetelaria, que também é um capítulo fundamental nessa história toda. Eu vou te pedir para começar explicando, pensando que as pessoas que estão ouvindo nem todas conhecem, tem um projeto funcionando lá dentro chamado Pharmacy. É isso mesmo? Isso mesmo. Como está funcionando hoje. No Tage, desde que nós abrimos, a gente tinha aquela coquetelaria tradicional, Metropolitan, aqueles drinks de clássicos, aqueles clássicos e tudo. E uns 10 anos atrás, nós conhecemos o Pablo Moya, lá de São Paulo, que é virou sendo um amigo nosso, que é ele foi dono de bar, mas ele é um bartender, mas não é bartender, né? Ele já é. Ele é um bartender, na verdade, conhecido no mundo inteiro. Exatamente. Ele já ganhou vários prêmios internacionais e tudo, a gente conheceu ali em São Paulo, e ele tinha um bar de drinks em São Paulo, chamado Nua, se não me engano, e ele era um bar de drinks mesmo, autorais, coisa muito bacana. E a gente, depois de umas 3 visitas com ele, ficamos amigos, ele falou, tá na hora de vocês darem uma revolucionada no bar de drinks de vocês, na coquetelaria. Na verdade, Curitiba inteira. A coquetelaria aqui no Curitiba mudou no Brasil uns 10 anos, mais ou menos, né? Acho que até menos um pouco, só que Curitiba você está falando lá atrás. Hoje nós vamos chegar ali, a coquetelaria em Curitiba vai forte. Muito bem, obrigado. Mas isso eu estou dizendo no começo de 10 anos. Isso. E ele veio com uma ideia, vamos fazer uma coquetelaria que ninguém fez, mas com uma experiência, que é a experiência de transformar esse bar de vocês numa farmácia dos anos 50, dos anos 30, com o nosso barman se veste de jaleco branco. Todas as bebidas com nome de remédios, umas coisas assim. Até as garrafas são inspiradas naquelas garrafonas grandes dos remédios. Tem uma experiência quando a gente leva o drink para o cliente, que o cara leva um susto, assim, o que é isso? Um farmacêutico com uma bebida exótica e tudo, e que foi um sucesso para nós. Já estamos há 10 anos, a cada um ano e meio, mais ou menos, a gente sempre renova, acho que até menos, já renovamos umas 6, 7 vezes a carta, isso. A carta, e com isso revolucionou toda a nossa parte de drinks. Só para vocês terem uma ideia, antes desse bar do Tage Pharmacy, nós tínhamos acho que se não me engano, o maior clube de uísque do sul do Brasil, no Tage. A gente tinha mais de 1.500 garrafas de uísque destilados e tudo mais. Hoje em dia, os drinks, depois veio toda essa tendência no Brasil inteiro, né?
Hoje os drinks, nossos clubes diminuíram muito, mas o que a gente vende de drink, a gente vende por drink num dia de movimento 300, 400 drinks. Meu Deus do céu. Então deu o Pablo Moy, que fez a nossa carta inicialmente, ele fez drinks, porque o lotagem é muito grande, ele tem 300 lugares sentados. Não adianta fazer uma coisa muito show business, que vai demorar um drink, demorar 10 minutos para fazer, você Tá morto, não consegue. Então são drinks de alta qualidade, com uma apresentação única e que seja de fácil saída de produção. Quem que está por trás? Quem que é o bartender head? O Pablo Moya criou seu sucessor, o seu pupilo, né? Sucessor não, seu pupilo, que é o Douglas Parcel, que é o nosso chefe de bar, já faz, acho que também uns 10 anos que está aí com a gente. Grande Douglas, tá mandando bem tá mandando também. Muito bem. Tem criado também. Mestre, então, antes era só no começo era só o Pablo que criava, agora não, agora o Douglas, agora é até ele mais que cria. Mas sempre com a supervisão do Pablo, lá de São Paulo, que é um parceiraço nosso. Como a gente brinca, ele é um mito aí da coquetelaria. Ele é. Coquetelaria nacional aí. Jocondo, e o Nib Gin? Então, e o Pablo Moya, que é o criador do Nib Gin. Ele quando a gente conheceu... Mas ali dentro no projeto do Pharmacy, né? Não, ou não? Foi tinha, antes? quando a gente conheceu ele, tinha aquele nibzinho, aquele... Um shot. Um shotzinho com jambu, tal, aquele que amortece a boca e tal. Daí ele tinha esse projetinho. Daí... Só que é um drink caro, difícil de... Tem gente que gosta muito, tem gente que fica meio assustado, porque amortece a boca inteira. E o nome desse drink era Nib. Daí ele, há uns 6, 7 anos atrás, estava naquele estouro de começar o do gin aqui no Brasil, no mundo, né? Daí ele lançou Nib Gin, garrafa, e a gente até abriu junto com ele no começo, e hoje ele tem o Nib Gin pera, Nib Gin o tradicional e aquele roxo, que agora esqueci o nome, desculpa aí, Pablo, não fiquei bravo comigo, que é muita informação. Mas o gin de alta qualidade, que é os gins que a gente usa em toda a nossa coquetelaria, indicamos aí para todo mundo, muito bom. A gente vê uma tendência no mundo inteiro, Jocondo, de diminuição do consumo de bebida alcoólica. Como que fica a oferta de vocês de drinks não alcoólicos? A gente tem dentro da nossa carta de drinks, os 25% dos drinks são não alcoólicos. E a gente sente a cada ano um crescimento de 10% a 15% aumentando o consumo. Ou seja, essa tendência ela é real, não é modismo. Total. Na prática vocês estão vendo isso acontecer? Na prática, e eu acho interessante isso, somos a favor. Por que você acha interessante, Jocondo? Porque é um consumo mais consciente, né? E essa juventude está com essa ideia de beber menos. Isso. E você não tem que bebida para muita gente faz mal, né? Não sabe. Claro. Então tem que se adaptar ao mercado, né? E está crescendo muita gente tomando. O mercado da moquetelaria, né? Mocktails. Você viu o mercado, por exemplo, de cerveja sem álcool? Se não me engano, em 2030, por exemplo, posso estar, se não me engano, esses dados. Em 2030 vão vender mais cervejas sem álcool do que com álcool. Essa é a projeção. Essa é a projeção. No ano passado, aliás, nos últimos 12 meses, fecharam 168 cervejarias na Alemanha. Na Alemanha. Está todo mundo. É uma crise generalizada no setor. Com essa nova geração que está... E a velha guarda se nega a fazer bebida sem álcool. Então estão quebrando. O cara prefere fechar a empresa de 400, 500 anos do que... Você tem que se adaptar, né? Claro. A gente está estudando algumas garrafas mesmo de gin sem álcool. Já tem uísque sem álcool, praticamente todas as bebidas já tem sem álcool, né? Sim. Tem aquele gosto, mas ainda é um pouco difícil de fazer alguns drinks. Agora, para vocês que operam um negócio, né, Jocondo, também é melhor você não ter o risco de ter um cliente alcoolizado, porque, enfim, sempre é um problema, ainda mais vocês que têm essa característica de 35% vinda bebida, querendo ou não, né, Jocondo, mesmo sendo o TAG, tem ainda o risco de alguma inconveniência, de alguém que passa do ponto, né? Sim. A tendência tem que se adaptar e cada renovação do nosso cardápio, cada vez temos mais drinks sem álcool, tanto aqui em Camboriú, em todas as nossas casas aí tem essa tendência. Uma segunda pergunta de tendência também que a gente estuda bastante lá no nosso negócio é também uma mudança nesse balanço entre homens e mulheres que bebem. Antes, preponderantemente, né, o público que bebia era público masculino, né? Mas a gente tem estudos que indicam que essa balança está cada vez mais equilibrada. Como é para vocês lá essa... Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas você vê que as mulheres estão bem, estão bebendo, estão inconscientes. É porque o notagem hoje em dia, antes da pandemia tinha acontecido de algumas pessoas passarem do ponto. Hoje em dia ninguém passa do ponto.
Porque hoje em dia está muito mais organizado, tá? As pessoas, ninguém Moderado, fica de pé, moderado. tomando com moderação. Até uma dos nossos desafios é para trazer o público que hoje está com 40 anos, 45, que frequentavam, tá, já 10, 15 anos atrás, que lembram daquela bagunça que era, Sim, quando a gente era mais jovem. Que hoje em dia não é. Hoje em dia é um local organizado, com comida com alta culinária. É um lugar seguro para as pessoas. De experiência. Inclusive, o que nos leva ao nosso próximo assunto, que é esse projeto extremamente de experiência que vocês criaram, muito interessante, que eu tenho, inclusive, a honra de estar participando, acompanhando de perto, que é a degustação de uísque, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, da onde surgiu esse projeto e como é que ele está. Bom, como que funciona, né? Tem toda uma... A gente, nesses 21 anos, a gente tem que sempre ficar inovando, seja nas reformas, seja na parte culinária, seja nas bebidas. Como foi na parte do pharmacy, todas as reformas, já fiz mais de 10 reformas grandes no TAG, e agora a gente trouxe esse novo projeto, que é trazer... A gente hoje está com aqui em Curitiba, acredito que no sul do Brasil é a maior carta de whiskies, de rótulos de whiskies daqui do sul do Brasil. Talvez a segunda do Brasil. Do Brasil, né? mas eu não gosto de ficar falando tanto, porque vai que alguém... Certo. Então, mas é uma carta que hoje a gente está com 130 rótulos muito diferentes, vários com várias garrafas. E temos whiskies escoceses, irlandeses, americanos, japoneses, brasileiros. E chegou agora a linha, era húngaro, da onde que era? Romeno. Isso. Então, todas esses rótulos. E qual que é a ideia de trazer todos esses rótulos? Além de ter essa oportunidade para os clientes, a gente fez uma forma de democratizar para fazer com que todo mundo, cliente, possa poder ter a experiência de poder consumir qualquer uma dessas garrafas e não ter que comprar uma garrafa, experimentar qualquer um desses whiskies sem precisar comprar uma garrafa ou pegar uma dose que não gosta e tal. Então a gente fez um formato novo, inovador, ideia do Pablo, junto com o Douglas, junto com o Gustavo, eu também olhando assim. Vamos experimentando se funciona, né? Eu gosto muito do whisky, né? Certo. Mas esse é um projeto mais desse pessoal que meus parceiros que encabeçaram, mas eu sempre dando o apoio. E aqui que é uma régua, é um flight que tem 3 copos com meia dose de whisky com 25 ml. Cada um. Vem numa régua de madeira com 3 copos de meia dose e vem um card em cada dose com a foto do whisky na frente, para você ter noção do que é o whisky, qual garrafa que é, e atrás com todas as informações dele, qual que é o ano, da onde vem, graduação alcoólica, quais são os teores que você sente, os cheiros. Eu brinco que é a carteira de identidade. Cada um desses 130 rótulos tem o seu card, que aí de volta você precisa traduzir para o Zé, que ele não entendeu. Card é um cartão, parece uma carta de baralho. Obrigado, André, obrigado. Uma carta de baralho que na frente está a foto do whisky, todo um padrão, exatamente. E atrás falando tudo que é do whisky e tal. Por quê? Porque o TAG é muito grande. O certo mesmo era você trazer a garrafa. Eu quero essas 3 meia doses. Era trazer a garrafa na mesa. Essa seria o ideal. Seria o ideal e explicar, e ter uma pessoa explicando. Só que como a gente no tamanho de vocês é impossível. A gente faz isso. Quando está com menos movimento, eu faço questão de fazer isso. Vamos levar lá a garrafa, meu funcionário, o nosso barman responsável vai lá explicar. Mas quando... desculpa. Como geralmente a casa está muito cheia, então a gente vai, leva essa régua com os 3 whiskies, com todos esses cards. Tem um livrinho, 2 páginas pequenininhas lá que você lê em 2 minutos, que explica exatamente o que você precisa fazer, como é que você lê e tudo mais. Como que você degusta, né? Exatamente. Além dessas réguas, tem também mais uma outra reguinha que tem vem grãos de café, maçã, e um biscoito que é para limpar o paladar e limpar o olfato. Ou seja, e vem até uma lupa para você conseguir ler bacana, letra mais miúda. Hoje o nosso público está em 35, 40 anos, a gente precisa ter uma lupa. Botamos até uma luz, até é verdade. Agora, Oséias, qual que é o pulo do gato aí? O Jocondo se eu falar bobagem, você me corrija, mas eles criaram uma solução genial
para uma degustação autoguiada. Então você vai lá, eu e você, vai 2 amigos, parceiros, sentam ali e você pede uma régua, eu peço outra. Tá. Estamos falando de 6 tipos de uísque diferentes que nós vamos provar. É claro que você vai provar um pouquinho das minhas meias doses e vice-versa. É porque você só molha a Sim, molha claro, mesmo, claro, então. claro. É Então você pode, degustação mesmo. e cada um já vem com a sua. Então o bacana é porque normalmente nesse tipo de degustação, a gente 5 minutos depois esqueceu o primeiro, o segundo, qual que é o 12, qual que é o 8 anos. Então você pode fazer vários tipos de comparação. Por exemplo, um uísque brasileiro, a diferença de um uísque brasileiro para o japonês, para o escocês. Ou então a diferença entre um 8, um 12 e um 18 anos. Tá, mas uma curiosidade, você pega a régua com 3, então você tem 130, são infinitas possibilidades. A gente tem 16 réguas pré-montadas. Tá, e elas têm o mesmo preço, Joconda, ou não? Não, é um preço de 50, R$49 até 300 e poucos reais. Ah, tá. O 300 e pouco você coloca um Macallan 18, Macallan 15, Macallan 12. Ah, tá, ok. Tá. Aí sim, claro. Isso. Okay. Então, uma oportunidade para quem quer experimentar um Macallan 18 com preço justo. Uhum. O preço da meia dose é exatamente o preço da dose. A gente não faz aquele ser um pouco mais caro e tal. Então tem essas 16 réguas, por exemplo, a régua dos Bourbons X, tem uma régua e tal. Tem a dos Macallan, tem os dos Johnny Walker, tem os... Que começa em 49 e vai até 300. Vai até 300 e poucos. Tá. Isso são as regras pré-definidas, mas você pode pegar uma régua lá dos 130 whiskies, eu quero esse número 5, o 26 e o 110. Que massa. Você pode fazer a tua régua. Então você tem... Porque ele vai vir com aquela identidade dele. E aí, enquanto nós estamos ali na dinâmica e pedindo alguma coisa para comer também, porque só de barriga vazia, a gente tem o tempo todo, estão ali os cartõezinhos no espacinho dele ali. Então, toda hora você consegue ler sobre aquele whisky de volta. Qual que era esse mesmo? É só puxar o cartão. Então, todos eles têm. É autoguiado, democratiza, né? Nós lançamos esse projeto aqui em Curitiba como piloto, para depois ir para as outras casas. E em um mês e pouco tem gente já que já tomou mais de 60 whiskies, experimentou todos. Sim, depois. E tem whisky que você não quer tomar na vida. Pô, como é que eu vou achar uma dose de um whisky defumado, sabe lá da onde e tal. E você tem essa carta aqui toda. Aqui, 43 dias o cara faz o roteiro. Exatamente. Então é uma oportunidade de uma experiência para quem gosta do whisky, gosta de entender as variações. Eu não entendia muito do whisky, eu sempre tomava lá o black, tomava de vez em quando um blue, tal, Chivas 12 e tudo mais. Só nos casamentos, nas festas. Hoje em dia, abriu minha cabeça. É uma coisa, é cultural, é uma cultura, né, legal. É bacana você conversar sobre isso e realmente entender do que foi o envelhecimento de um whisky. Porque esse whisky estava num barril de carvalho, mas antes esse barril antes tinha vinho antes. Ou tinha cerveja, foi guardado cerveja dentro dele, fica com todo outro gosto. Sim, whisky, claro. Uma defumação, é uma coisa... E ao contrário, né? Tem um produtor de cerveja que pega o do whisky. E daí você vai sentir assim, você lê assim, isso aqui é defumado, com barril de carvalho, que tinha vinho, não sei de onde. Putz, olha aqui, tem um gostinho de um fundo de vinho, assim. É muito legal. Para quem gosta dessas... É uma experiência, exatamente. Hoje, é uma experiência, não justo. Querem só num restaurante para encher a barriga, para beber e enxagar. Não, eles querem experiência. Em tudo a gente quer experiência, né? E essa é uma ideia dos meus parceiros, dos meus sócios aí. Grande ideia, viu? Grande ideia. Eu bato palma para eles. Grande ideia. Muito bacana, está sendo muito prestigiado, né, Jocondo? E assim, interessante, José, você veja a história dele, que ele começou lá nas festinhas da chácara, depois uma paixão deles que era o surf, aí festinha. Então, assim, o Taj, eu sinto que né? Ele tem uma trajetória junto com vocês. Conforme vocês amadureceram, o Taj amadureceu também e olha a fase que ele está hoje. Então, muito bacana, muito obrigado por dividir com a gente aqui essa história. Se o Oséias não tiver mais uma pergunta, eu vou querer abrir para ele. A pergunta chata de sempre, né? Que eu sempre costumo fazer, que, enfim, eu como sou do negócio, né? Não sei se você tem o teu número de agosto fechado já, Jocondo, mas se não tiver, comparando janeiro, julho, se você tem agosto, ok. Mas como que está esse ano, comparativamente, em relação ao ano passado? O teu faturamento maior, igual, menor? Como que está esse ano para ti, Jocondo? Olha, por exemplo, os meses de junho e julho foram meses comparado com o ano passado, foram estranhos. Acho que estava muito frio também. Sim. Todo mundo esperando uma crise. Todo mundo está assustado com o que está acontecendo no Brasil, né?
Mas agosto agora foi o melhor mês do ano para nós. Melhor mês do ano. Olha que curioso. Graças a Deus. Mas janeiro, agosto desse ano em relação ao o período dos 8 meses. E agosto geralmente está entre top 3 piores meses do ano. Agosto. Virou de Pernambuara. Virou. Mas como é que está comparando o ano inteiro, o Joconu? Eu tenho medo. Você consegue me dizer se está acima, abaixo, igual? Eu tenho medo porque eu acho que hoje em dia com essa inflação que estamos aí, está tudo sendo reajustado, então esse faturamento a mais pode estar maquiando um real ganho de faturamento. Da receita, né? O que eu sempre fico de olho é a quantidade de clientes na casa. Tá. E quantidade de clientes... Que é o tráfego, né? Que é o tráfego, Tá. Porque você vê que cada vez está mais difícil de sair. As pessoas estão cada vez com o dinheiro mais curto. Eu vejo isso. E é um fato. Então, mas graças a Deus, como o Otávio tem 21 anos, a gente é considerado um porto seguro na cidade. Hoje 35% do nosso cliente é turista. A gente é indicado... Que doideira! A gente é indicado pelos hotéis, porque é um produto seguro. Todo mundo sabe, o recepcionista do hotel vai indicar o Taj, o cara não vai voltar de lá do Taj reclamando para o recepcionista. É um porto seguro. Sim. Não é o bar da moda, não é a novidade, mas é um porto seguro para os turistas, né? Te dar um dado, eu semana passada estava em São Paulo, em reunião de trabalho, e uma dessas que eu tive foi com o pessoal das grandes redes de fast food. 7% de queda de tráfego. É isso aí. 7% de queda de tráfego. Se tiver mantendo, está ótimo. Ótimo. Exato. Mas, então, esse faturamento a mais... todo mundo a gente está reajustando dentro do que não dá para tem um limite de reajuste de preços, né? Claro. Mas por causa da inflação você vê muita coisa subindo. Então esse aumento de faturamento você não pode se iludir com ele. Você tem que ver como está os seus custos, tem que cuidar muito dos seus custos, ver a quantidade de pessoas que estão na casa e cada cliente que entrar na casa tratar que nem rei. Uhum. Esse cliente, você não pode perder ele para ninguém. Você tem que tratar ele muito bem. O desafio é a retenção. retenção. Ele cada vez melhor retenção, reter o cliente, porque Exato. todo mundo quer esse cliente. E o cliente acredito que cada vez vai estar mais escasso, pelo menos por alguns meses. Esse é o jogo. Esse é o pensamento. Esse é o jogo. Acho que todo comércio tem que pensar assim, né? Deveria. Daí... Obrigado pela presença. Papo maravilhoso, né? A gente falou que passa rápido, né? Passa rápido. O espaço agora, inclusive, é teu para você mandar algum recado, se você quiser falar alguma novidade que venha pela frente, fazer algum convite. O espaço é teu agora. Eu quero agradecer aí a você que conhece de longa data por estar conosco. O seu convite, conheci hoje o Oséias, ainda perguntei quem é você, Oséias? Meu Deus, quase me joguei. Você não é obrigado. Quase me joguei joguei embaixo da mesa. Você não é obrigado a me conhecer, Ana Paula. Mas agora viramos amigos aí. Que bom. Convidado para estar conosco lá. Parabéns pela Gold aí, que é um parceiro nosso aí, de todo o nosso segmento. Sim, aí. E obrigado a vocês que são nossos clientes. Temos que levar o Oséias para conhecer a degustação. Por favor, passa aí na próxima. Né? Vamos fazer isso. Bora lá e eu prometo que você não vai nem ficar bêbado, você vai ver. Eu tenho que fazer uma pergunta então pertinente. Você tem caipirinha de lixia lá? Tenho. Tem? Então tá bom. Essa é uma história, de bastidor. Depois eu te conto. Tem que fazer essa pergunta. Você não tem amigo que faz fiasco de vez em quando, que faz você passar vergonha? Então tá bom, é só isso. Não, tá bom, eu achei que era só eu que tinha amigo que fazia eu passar vergonha. Jocondo, valeu, muito obrigado. Oséias precisa ir embora agora que ele vai dormir, né, Oséias? Vai dormir. Até a próxima. Tchau, valeu.